Então, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um momento do nosso encontro do curso de amor. Hoje, com a satisfação da presença do Júlio, sempre muito rico a participação dele conosco. E vamos dar início, então, à leitura do capítulo 22, né? Estamos com o tema da intercessão. Vamos fazer a leitura de modo circular e de maneira usual, aqueles que forem desejando complementar suas impressões, os seus insights. Basta levantar a mãozinha ou usar o áudio também, tá? Então, a intercessão 22.1, falaremos muito mais sobre imaginar agora, e é possível que, a princípio, resistas a essa instrução. Imaginar é muito frequentemente associado ao devaneio, à ficção ou ao faz de conta. E todas essas funções estão implícitas a certas partes de tua vida e em certos momentos que consideras apropriado. Por favor, assegura a ti mesmo, assim como te asseguro, que este é um momento apropriado, um momento essencial para tal atividade. Aquilo que pensas sobre imaginar, e a imaginação mudará com a tua mudança de perspectiva a respeito do uso. Já não estarás usando tua imaginação, e sim permitindo que tua imaginação esteja a teu serviço. É isso que ele colocou mesmo, né? A gente muitas vezes pensa como fantasia, como devaneio, e essa interseção, essa conexão que nós podemos e merecemos ter, esse modo do sentir verdadeiramente esse eu, esse nosso momento de estar presente e verdadeiramente conectado, quase como uma brincadeira entre o nosso modo de sentir e de ser. É muito subjetivo falar nisso, principalmente quando a gente não fez esse exercício a respeito do uso mesmo da imaginação de uma forma mais a nosso serviço, né? Está a nosso serviço. Colocar essa imaginação a trabalho e não apenas como um devaneio. Um belo de um convite que a gente começa essa tarde de hoje. Quem deseja ler o 22.2 e acrescentar algo também ao que eu falei? Podemos ir? Acho que está aberto aí. Vamos lá? É isso, né? Verlânia, que eu tô tosse alérgica. Quanto Sim. mais eu falo, mais dá aquela coceirinha. Eu não vou Não, conseguir ler hoje. não irritar a garganta, né? É, esse Sim. tempo tá Está muito seco o nosso clima. isso. Vou ler a 2.2, aí depois alguém que gostaria vai sucedendo, né? Deixaremos que as imagens sirvam como instrumentos de aprendizado. Elas potencializarão o nosso uso da linguagem, fazendo com que se torne uma só linguagem, tanto para a cabeça quanto para o coração. Começaremos falando sobre o conceito de interseção e conceberemos como uma via de passagem que estabelece uma parceria ou um relacionamento. Embora tenhamos dito anteriormente que o relacionamento não é uma coisa nem outra, mas uma terceira coisa, ainda não falamos sobre como esse relacionamento se manifesta na forma. Faremos isso agora.
Uma imagem principal dessa ideia é fornecida pelo eixo. Uma linha atravessa um círculo e o círculo gira em torno dessa linha ou eixo. Imagina um globo girando em torno do seu eixo. Sabes que o globo representa a Terra, algo que visualizas com menos frequência. É o relacionamento entre globo e o eixo, embora reconheças que o eixo permite que o globo gire. Então, uma imagem, né? Ele construiu uma imagem para a gente começar a ver essa forma. Uma segunda imagem, igualmente valiosa, é a imagem de uma agulha que atravessa um tecido. Por si só, a agulha pode manter dois pedaços de tecido juntos. Ao acrescentar uma linha que atravessa o buraco da agulha, pode ligar muitas partes em muitas configurações diferentes, como uma coxa de retalho, por exemplo, né? Uma agulha também pode atravessar algo, como uma cebola, perfurando muitas camadas. Embora tal perfuração não tenha nenhum valor intrínseco em termos de propósito, ela fornece uma imagem de uma linha reta que atravessa não apenas uma, mas várias camadas de outra substância. A interseção é frequentemente considerada uma divisão entre dois, em vez de um relacionamento entre muitos. Entretanto, as ilustrações usadas aqui concentram-se mais em um atravessamento do que uma ideia de divisão e ajudam a mostrar que o mesmo aquilo que é dividido pela interseção permanece inteiro, mesmo aquilo dividido permanece inteiro, né? No conceito da interseção unindo e não dividindo. A imagem da interseção simplesmente visa reproduzir o ponto de interseção do mundo contíguo, o ponto onde teu caminho se cruza com o de outros, onde encontras situações em tua vida diária, em que experimentas essas coisas que te fazem sentir ou acreditar de certa maneira. E é nesse ponto de interseção que não apenas o relacionamento, mas também a parceria é encontrada. A parceria do eixo com o globo, assim como a parceria da agulha e linha com o tecido, é facilmente vista. Nesses dois exemplos, a parceria cria algo que não existia antes, ao prover uma função e um propósito para cada elemento. No caso da agulha e da cebola, a parceria é menos evidente, porque a função e o propósito não são evidentes. Por isso, a parceria se equipara mais a uma interseção produtiva do que a uma interseção em si. A ideia do somar, do agregar, né? Do unir e não do dividir. O significado é interpretado de maneira similar. As interseções que criam função e propósito são consideradas cheias de significado. As interseções que parecem não ter função nem propósito são consideradas sem significado. O ato de atravessar em si é visto como se fosse de menor importância. Oi, Benilda, você queria falar alguma coisa, amor? Oi, Adelane, boa Tudo bem? tarde. Boa tarde, querida. Tudo em paz? Demorei para conseguir a conexão. Mas chegou. Eu estava fora, estava com a Aparecida, mandou um abraço, é porque ela estava lá com
uma festividade lá com uma parenta dela que tá aí com ela e estava para viajar amanhã e eu fui para um almoço lá com eles. Entendi. Aí, eu levei até o livro para lá, andava até com o livro, um curso de amor, porque pensei que desse certo, mas aí o pessoal, ainda tinha muita gente lá, eu disse, não, eu vou para lá, porque faz muito tempo que eu não me encontro com o pessoal, que eu não vejo a Sim, Derlane, que eu não vejo o pessoal, porque esse mês de junho foi mês de muita festividade aqui, eu sei, os nem, paraibanos e as festas. exatamente. Eu nem fiz muita festividade porque ainda tá muito recente a história do luto na família, mas é porque eu Sim. estava com meu filho, que ele veio passar o aniversário comigo, o meu aniversário, que foi em junho, aí ele veio passar e a gente ficou passeando só aqui em cidades interioranas aqui, sabe? Ele Muito viajou, bem. fez 8 dias ontem que ele viajou, então por isso todo sábado eu estava ocupada com ele Tava, ou com tava com a família, tava bem, Benilda, tá tudo não, certo. pois é, mas vocês estavam no meu coração, vocês todos estavam Que sempre linda. lembrando, aquela coisa, viu? Você tá mais magrinha, tá com o rosto diferente, alguma coisa Ai, você fez, que bom. tô achando alguma coisa diferente nesse seu rosto. Tá lindo, tá bem jovem, bem jovial, Olha gostei. só, Gostei desse visual, gostei desse novo visual. que bom, minha linda. Pois é, a gente... A Benilda. Ei, Benilda, tudo bem, querido? Oi, Júlio, tudo bem, Ela filho? está acabando de dar um exemplo de intercessão agora, né? Ô, coisa Isso. boa. Ela entrou assim, como se fosse dar algum comentário a É, respeito do texto, mas não. Ela simplesmente mostrou em prática uma intercessão, ela que é uniu aí. uma vida entrando na outra vida, caminhos É, que se cruzam, pessoas levando uma para outra um é. elogio, um carinho, Uhum, uhum. um agrado, trocando, é o amor cruzando, né? É. Onde não há fronteiras, né? E também não Perfeito. há Uhum. pudor, né? Pudor no sentido assim, será que é o espaço adequado para eu falar isso? Será que é a hora adequada? Não, ela falou o que é o coração dela ali agora. Cheguei chegando e já estou levantando a mão para poder falar isso aí e tal. Então, olha bem, hein? E vinha numa ansiedade maior do mundo, vinha, da hora quando eu vi a hora, pedi licença, cumprimentei todos que estavam lá, digo, vou para o meu encontro, que faz tempo que eu não vejo o pessoal. Tá Faz vendo? tempo que eu Tá não vejo o vendo? pessoal, mas foi ótimo, muito bom estar com vocês. Tá bom, ver. Muito bom, maravilha. Mas eu estava lá no encontro comentando, lembrando de você, lembrando do encontro, lembrando de você, comentei, porque eu estava com a minha madrinha do grupo, a minha madrinha é Aparecida Maracajá. Foi ela quem me convidou. Aí a gente comentou sobre a sua atuação, a sua integração conosco, né? E muito, está sendo muito valiosa, com a Derlane também, menina. A gente não esquece. Por onde eu ando fazendo a propaganda. Tá Que ótimo. maravilha. É, E é essa interseção no sentido realmente, como o texto colocou, né, Júlio, de não divisão, né, mas de agregar, de agregar, unir, como é, ele, é como a, ele a fala. prova do puro amor, a prova do puro amor, do puro amor, Isso. é integrado, é. Pois é, a Ah, Aparecida mandou um abraço para você, viu? Mandou lembrança que e pedir bom. desculpa por não estar presente, porque está lá com o pessoal lá na casa dela. Muito bem. Hum. Então, sigamos. A Alessandra chegou, gosta de ler como eu. Quer pegar aí, Alessandra, a partir desse ponto? Olá, boa tarde, pessoal. Também estava com um pouquinho de dificuldade, né, para entrar. Boa tarde a todos. Ô, Alessandra, boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo bem, Alessandra? Quanto tempo a gente Tudo, não se vê, tudo né? bem. Que coisa boa, né? Muito bom. Vamos ver, parou no ponto 8, é isso? Sim. Tá. Então, eu vou ler então. O significado é interpretado de maneira similar. As intersecções que criam função e propósito são consideradas cheias de significado. As interseções que parecem não ter função nem propósito são consideradas sem significado. O ato de atravessar em si é visto como se fosse de menor importância. Entretanto, é o atravessar que cria a interseção.
Tudo que há dentro do teu mundo e do teu dia deve passar por ti para ganhar realidade. Mesmo que possas pensar nisso como tudo que há fora de ti, por favor, ao pensar nisso, usa as palavras que te dei. Tudo que há dentro de teu mundo. No ato de atravessar, atribui significado a tudo que há dentro de teu mundo. O significado que atribui se torna a realidade do objeto ao qual atribuíste significado. Acreditas que a tua função é dar significado àquilo que faz interseção contigo, de uma maneira que consideras relevante. No entanto, é no atravessar que o significado ocorre por si só. Aqui a gente poderia fazer uma pergunta, né? Sim. Qual é a condição para permitir o atravessar? Estar aberto, muito aberto. E se deixar ser invadido. Pois é, mas vamos lá, vamos. Isso é perfeito. Tem que estar aberto. E isso significa o quê? Ao contrário do que normalmente a gente faz quando a gente vai passando pelas coisas, pelas experiências e tudo. Então, ele está nos convidando a deixar que elas nos atravessem. Isso é o significado de experimentar algo. Mas, na verdade, a gente não experimenta as coisas. O que a gente faz? De um modo geral. Muitas vezes a gente racionaliza muito, né? E se fecha tentando explicar, tentando controlar, Ou então a gente já vai fazendo ou julgamentos. julgando. A gente já vai dizendo isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui não devia estar acontecendo, isso aqui devia estar acontecendo mais. Enfim, a gente se transforma numa espécie assim de um filtro que vai tirando umas coisas. Então, continuamos na separação, Sim, né? Ao invés, e E olha que em um curso em milagres, lá atrás, eu não sei se aqui tem pessoas que já fizeram um curso em milagres aqui. tem. Algumas, Ele já diz assim, em alguns exercícios, ele vai nos convidando num treinamento a olhar para as coisas sem dar significado nenhum para elas, né? A olhar até para uma planta, olhar para uma pedra, olhar para um canto da parede, qualquer coisa, não dê significado, porque o não dar significado aparentemente parece uma coisa de idiota ou de uma pessoa débil mental, mas aí que está o Perdida. segredo. O não dar o significado significa que você permite que aquilo adentre você. E Uma aquilo experiência genuína, né? e aí o que ele fala? É no atravessar que o significado ocorre por si só. Então, o significado, ele na verdade vai ser revelado para você, e não você antecipadamente vai dar um significado à coisa. O que a gente chamaria de um pré-conceito ou um pré-julgamento, né? eu Então, esse é um convite, é uma novidade, gente, porque a gente é, não acredita que as coisas possam se revelar para a gente. A gente acredita naquilo que a gente dá significado, naquilo que está escrito, naquilo que os outros deram significado, ou seja, já existe um significado prévio. Então, não há espaço para o novo, né? E para existir o espaço para o novo, como a Alessandra falou, você tem que estar aberto. E aberto é estar meio, vamos dizer, inocente, né? Meio assim, "Bom, deixa ver, o que é isso? Conectado de alguma forma, sem esse julgamento, Isso, o que está deixando chegando?" sentir, né? Deixando chegar. Sim. posso comentar só uma questãozinha, assim, né? Eu tenho percebido, né, nesses últimos dias, o quanto, assim, né, que a nossa mente, ela quer entender, ela quer esmiuçar, ela quer, né, fazer, assim, todo, assim, aquele trabalho, né, de isso, assim, assim, assado, e compreender. É. E aí, quando você fica nesse modo, assim, observador, né, de tudo, você vê, assim, aquele Isso. movimento e pensando assim, não quero nada disso.
Eu não quero nada disso. Uhum. E esse atravessar, né? Esse atravessar aqui é você deixar ser invadido pelo que vem, sem ter esse julgamento se aquilo vai dar certo ou não, se como que vai ser no final, o que que vai acontecer e por aí vai, né? Mas é um abandonar-se, né? É uma aceitação genuína, né? Isso não quer dizer que se alguém vai te assaltar, você vai se deixar ser assaltado, ou se deixar ser agredido. Não é essa a questão. Não é ficar assim meio. É simplesmente perceber as experiências. Claro que alguma coisa que possa assim, te causar uma espécie assim, de uma ameaça, ué, você sai, você se esquiva, né? Mas não ignora aquilo. Você traz aquilo novamente. O que é aquilo? Como eu posso olhar para isso de uma outra forma, né? Uhum. Como que eu posso olhar? Inclusive, o sentido da palavra respeito, né? Vamos ir respeitando as coisas, que seria uma outra forma de dizer esse atravessamento aqui. Mas como assim, Júlio? Respeitar é uma coisa diferente do atravessamento. Aparentemente, mas a palavra respeito significa você olhar de novo, porque a palavra re-expectare, expectare é o espectador, é aquele que observa. Então, quando você re-expectare, ou você ver novamente, ele te pede para ver com outros olhos. Me veja novamente, quer dizer, me respeite. Ou seja, não me veja com a sua primeira impressão, que é a julgadora. Me veja de outra forma, me respeite. Olha que sentido legal. Que sentido legal, é verdade. Né? Me respeite. Inclusive, nós estávamos ontem no grupo, já vemos tratados com o grupo de sexta-feira, e ele falou uma coisa assim muito interessante que eu já posso adiantar para vocês aqui. Ele fala assim que normalmente o homem tem um olhar mais racional para as coisas e a mulher um olhar mais emotivo ou mais sentimental para as coisas, né? Isso é uma espécie de um clichê e está valendo, né? E aí ele fala assim, que no caso do homem, o convite dele para respeitar não é ir de cara com a razão, mas também trazer o sentimento para o olhar dele. E no caso da mulher, não deixar que a emoção tome conta, que seria a primeira visão, o front, é o primeiro olhar dela é com essa emoção, essa coisa toda, e que ela possa levar o racional também, né, para isso, que é um aspecto do masculino, para aquilo. Então, ela respeitaria aquilo olhando com a segunda opção dela, que se torna agora uma opção interessante, integradora. Uhum. Porque a primeira já é um default, é uma espécie de uma reatividade que já está, um automatismo, né? E isso tudo faz parte do atravessar, porque para atravessar a gente realmente tem que olhar de uma outra forma para as coisas, que é o sentido da palavra respeito, né? É o olhar do sentir, o olhar do permitir, né? O olhar permitido. Me permita olhar de um novo ângulo, de uma nova Isso. forma. Sim. Suzana quer ler o 22.10, querida? Vi que você chegou aí também. Boa tarde. Sim, quero ler. Além disso, a parte de ti através da qual tudo que há dentro do teu mundo passa e a tua consciência. Ai. Além disso, a parte de ti através da qual tudo que há dentro de teu mundo passa e a tua alma e a tua consciência a esse respeito determinam o significado que o atribui. Tu te pareces muito mais com as camadas da cebola do que com o globo, já que tudo que há dentro de teu mundo necessita atravessar camadas, com uma aparente falta de propósito para o atravessamento. Segui, Suzana. Poderias? Por um momento, pensar que o eixo é um funil através da qual a eternidade é derramada
e que um coração pleno é o que permite a passagem livre de tudo que é provido. Em contraste, abordar a intercessão com enfoque nas camadas faz com que te sintas como se forças externas estivessem te bombardeando. Essas forças devem passar por um ou outro de teus 5 sentidos, que poderias considerar coletivamente como camadas, e não lhes é permitido nenhum outro acesso. Essas forças devem, então, ser direcionadas. Frequentemente, muito esforço é empregado para impedir que essas forças perfurem teu coração, o centro de ti mesmo. Tu, em vez disso, as devia, usando tua mente, que poderia ser considerada outra camada, para enviá-las para vários compartimentos, ou, continuando com o tema da cebola, para uma das várias camadas de ti mesmo. Essas camadas protegem teu coração, e uma grande porcentagem delas está ligada à negação, com a criação de espaços onde as coisas entram e simplesmente se instalam. Essas coisas não são realmente coisas, mas sim tudo aquilo para o qual não encontraste significado. Uma vez que se considere que tua função é atribuir significado em vez de receber significado, aquilo que consideras sem significado se instala, e aquilo que consideras além do significado também se instala. Poderias imaginar a ti mesmo como o criador de um dicionário inacabado e imaginar tudo o que está instalado como sendo aquilo a que decidiste que atribuirás significado em algum momento posterior. Veja bem aqui, veja bem o que ele está dizendo aqui. Aquilo que é o que ele chama de essas coisas que ficam instaladas em nós, como se fossem pontos obscuros, que fazem, inclusive, uma camada em torno do coração. Sabe como é que é o nome dessas camadas em torno do coração? Que ele mesmo atribui esse nome? Emoção. A emoção não está no coração. A emoção são camadas que protegem, que ficam assim meio que impedindo mesmo que o sentimento, que emoção é uma coisa, sentimento é outra coisa, né? As emoções, elas são reatividades. As emoções, elas estão ligadas a processos mentais. Você vê que toda emoção, ela é precedida de um pensamento, de uma ideia, de uma crença que você tem, né? De um julgamento que você teve, de um significado que você deu. Por exemplo, você deu um significado àquele gesto que aquele rapaz fez com você. E aquilo criou um fator emocional, né? A coisa não está solta, né? Ela não está original. E aqui ele vai dizendo que, como eu me considero aquele que vai dar significado, então tudo aquilo que eu não sei, eu simplesmente vou deixando como se fosse assim uma espécie de varrendo para debaixo do tapete, né? Para eu decidir que eu vou atribuir significado em um momento posterior. E esse momento nunca vem, né? Fica ali uma espécie de um contencioso. Por isso que é melhor sair desse lugar de atribuidor de significados, porque o que faz com que fiquem essas coisas contidas, retidas, é a postura de que eu tenho que atribuir significado às coisas. Como se ele diz que a gente faz muita força para atribuir esse significado, que a gente não deveria atribuir, a gente deveria dar essa força para deixar o sentimento fluir, né? Acho que é isso. Isso. Ou então já pensou você se colocar na posição de uma pessoa que tem que varrer
toda a poeira da rua, do seu bairro aí, é uma coisa impressionante, mas você colocou isso que você tem que fazer, aí você vai meio que vai deixando um tanto de pó ali, e eu vou ter que passar por ali uma hora, eu vou ter, e aí você nunca consegue, porque é impossível você fazer isso, dar significado a tudo, né? Aí ele falou assim: o ideal é você se colocar na atitude de quem vai receber significado, e não dar significado. Mas como você se colocou no lugar de quem é o doador de significado e não o recebedor, então agora aguenta as pontas, meu filho. Agora você vai arrumar uma encrenca para você. Porque tudo que for entrar na sua vida, você vai ter que dar significado. E como você não consegue, aí você vai deixando lá num quartinho. Você vai se tornando um acumulador. Você conhece as pessoas acumuladoras? Que vão deixando assim um tanto de caixa, de vasilha, de embalagem, vai deixando tudo e depois não consegue achar nada, né? Porque está tudo amontoado lá, emboado, mas é porque ele se colocou nesse lugar. E você esquece que você é criador, né? Então, se você se colocar nesse lugar, o universo nunca vai contra você. Ele nunca vai dizer assim: não, besteira, isso não é para você, não. Sai daí, moço. Não, você é rei, meu querido. Você é rainha. Você é sua majestade, ué. Então você se colocou nesse lugar todo e tudo está agora movendo-se nessa situação. Olha que encrenca que a gente arrumou para a gente, É né? É um peso danado. um peso danado, Essa postura de ter que saber das coisas. saber de tudo. É por isso que a maior sabedoria, lembrando agora até do Sócrates, é não saber. Não saber. Não sei. Passa a falar não sei, que você vai ver que libertação que é. Ah, não sei. Ah, o que você acha daquela pessoa? Não sei. Ah, você viu aquele negócio, o que você acha da... Não sei. Mas você fala não sei, não é porque você é bobo, não. É porque você é honesto. É porque você não sabe mesmo. Se a gente chegar... Porque para eu saber, eu teria que ter uma visão tão completa das coisas, eu teria que perceber as coisas por tantos ângulos diferentes, que é impossível para mim. Eu não tenho esse GPS. Então a gente se coloca num lugar de humildade, que a gente diz, que é um lugar poderoso, porque quando você está nesse lugar de humildade, aí você acessa o GPS, porque você desliga o seu. Quando você desliga o seu, o outro acessa, né? Por isso que é uma coisa ou outra, você não pode servir a dois senhores. Então, se você abdicou de servir esse senhor que você mesmo colocou dentro de você, que é o ego, abdicou disso, aí o outro chega, e o outro é a consciência suprema, que já está aí à sua disposição há muito tempo, só que a gente impede ela de gerir na nossa vida, porque nós estamos com um obstáculo, que somos nós mesmos. É. Júlia, eu estava pensando aqui no viés, né, olhando uma outra face, que é a questão dos traumas, né, os traumas emocionais, que muitas vezes, quando a gente passa por alguns eventos, eles são tão traumáticos Né? que nós não sentimos tudo completamente. Muitas vezes, quando às vezes ocorre um segundo evento que me remete àquele primeiro, que foi traumático, inclusive isso é muito próximo da teoria freudiana do trauma, que ele diz que você tem que primeiro, você tem uma inscrição traumática primeira, mas ela só se constata quando vem a segunda, como uma ferida que é aberta. É um Então, quando estímulo, né? você é machucado novamente, aí você, eu já sei o que é, por exemplo, uma injustiça. Por quê? Porque teve uma injustiça primeira. Então, quando eu passo por um evento injusto, que eu sinto, aquela emoção vem, né? Estou passando por uma injustiça, porque eu identifiquei, já sei o que é aquilo, ou uma sensação de humilhação. Alguém, quando sofre, quando sente, é porque ele já tem uma humilhação anterior, da qual ele foi testemunha ou vivenciou pessoalmente.
Então, como às vezes a gente passa por esses eventos realmente e guarda, porque o significado dele não está tão claro, não está completo, não sabemos, como você diz, a gente vem, a gente, né, vislumbra nuances daquilo. Então, o significado, quando ele se instala de forma completa, é quando eu realmente tenho acesso a esse poder saber de uma forma maior, né? Isso mesmo. Mas para isso tem que deixar de saber. Exatamente. Deixar o seu E saber. ao Esse é um sentir, né, qual foi o desafio. impacto que aquilo teve em mim, né? E aí constatar realmente aquilo me marcou, né? Eu tenho uma memória daquele fato, eu tenho aquilo me gerou um trauma, gerou uma mágoa, gerou um rancor, né? Porque houve realmente algo significativo que ficou inscrito, né? E como às vezes a gente deixa isso e vem, né? Então vamos lá no 22.13, a categoria sem significado. Poderia incluir coisas tais como os acontecimentos de tua rotina diária, os encontros casuais, as doenças, ou os acidentes, enquanto na categoria além do significado está o relacionamento que partiu teu coração, a dor, a pobreza, a guerra, os eventos que pareceram mudar teu destino, a busca por Deus. Ao usar a palavra instalar, quero dar a entender que essas coisas não passaram por ti e, mediante ao ato de atravessar-te, formaram um relacionamento e uma parceria contigo. Lembrei de novo do que eu estava falando antes, do que talvez a primeira experiência ela venha e no choque emocional a gente não dá esse significado para ela. E quando ela volta de uma forma mais ampla, e eu vejo tanto de mágoa, dor, né? a dúvida, a dor, essa coisa toda como ele traz aí dos relacionamentos, o efeito dos relacionamentos, aí a gente vai dar realmente ele entra na categoria do além do significado, porque realmente a gente vai sentir essa emoção e está instalado realmente todo um contexto. Então, tem duas palavras aí para a Amém. gente. A Sim, palavra instalar e a palavra atravessar. sim, Elas são diferentes. Instalar é aquilo que nós não deixamos atravessar. É aquilo que não passou por nós. Não é isso que está escrito? essas coisas não passaram por ti, sim. Essas coisas não passaram por ti. Agora, quando você deixa a coisa atravessar, elas formaram um relacionamento, uma parceria contigo. Mas para isso você tem que abrir mão do significado. Já pensou o que é não dar significado à guerra, à dor sua ou de outro que está próximo de você? Aqui ele falou, isso aqui é coisas que você está além do significado, quer dizer, que você nem cogita de... E umas que estão sem significado seriam encontros casuais, doenças, acidentes. A gente, por exemplo, acontece uma doença, a gente acha que aquilo é acidental, a gente acha que aquilo é aleatório, a gente trata aquilo como uma coisa sem significado, ou seja, aquilo não representa nada, aquilo simplesmente me pegou. Eu fui vítima de uma doença. E aí você simplesmente não tem um relacionamento com ela. Você atribui ao acaso, que é o que a maior parte das pessoas fazem, não é não? É. Uma doença. Acho que foi o vento que me causou. Acho que foi isso. E não percebe que aquilo tem a ver com você. E para que aquilo possa passar por você, você tem que acolher e ver, opa, isso não é uma casualidade, isso não é um jogo de dados. Eu atraí isso tem a ver comigo. Aí você recebe isso dentro de você, mas ainda não para você dar significado, mas para você estar ali
estabelecer um relacionamento e receber o significado disso aí. Gente, é o chamado novo Novo aprendizado. aprendizado. Lembrei da música lá do poeta, o acaso, né? Enquanto eu andar distraído, né? O acaso Isso. vai. Eu gostaria de contribuir em relação muito interessante à discussão desse item, mas quando o autor traz aqui, por exemplo, a dor como sem significado, a dor, a doença, a gente pode ver que em algumas situações que há uma reflexão, inclusive, de o que aquela doença vem trazer como reflexão para a vida, né? E eu não sei se tem muito a ver com essa discussão, mas assim, eu questionando, mas quantas vezes a gente faz essa reflexão? Até onde essa doença vem me ensinar? Até onde essa dor vem trazer um ensinamento? Até onde, de fato, isso aqui vai ter um significado para a minha vida no futuro, né? Eu trazendo por outro ângulo, tá? Não sei se faz sentido dentro dessa discussão, mas muitas vezes há situações que a gente pensa que não tem significado, mas que trazem, de fato, reflexão, e são esses porquês que vão nos dar uma resposta que, de fato, vai ter um significado, né? Uhum. E isso faz sentido para essa interseção. É isso que faz esse eixo, de fato, atravessar e dar essa mudança de vida, né? Através dessas reflexões. Muito legal, Perfeito, achei bem Rosa. Perfeito, pô. Perfeito que você diz. Quer dizer, completamente inserido nessa reflexão. Você está dizendo justamente isso. Que você, ao invés de deixar por isso mesmo, né? Isso aí está além do significado ou está sem significado? Não, peraí, o que isso aí quer dizer para mim? O que é que eu posso aprender com isso? Quer dizer, você interage com isso. Você não deixa simplesmente por isso mesmo. É, Não é isso? Exato. isso. É tirar diante daquela situação, de fato, um aprendizado, É isso mesmo. né? Rosa, daí você está com a palavra, continua a leitura, né? O ponto 14, né? 22.14. Esse mesmo. Eu estou no celular, a letra está pequenininha para mim, mas eu vou tentar aqui. Embora o atravessar pareça implicar um ponto de entrada e saída, o relacionamento desenvolvido durante o atravessar continua. Assim como o vento ou a água que atravessa um ponto de entrada e saída tem um impacto e um movimento, aquilo que passa através de ti também provê um movimento de tua jornada. Aquilo que passa através de ti é transformado pelo relacionamento contigo, da mesma maneira como tu certamente és transformado pelo relacionamento com ele. É interessante? Eu acho assim, eu acho que nada vem em vão. Tudo vem para agregar, né? Tudo vem para construir. Se de forma positiva, bacana. Se de forma negativa, a gente vai tirando aquilo que é bom daquilo ali, ou vai deixando, mas que aquele ponto que é negativo, ele sirva também de reflexão para que possa ser ressignificado. Eu vejo dessa forma. Esse movimento na jornada é exatamente o aprendizado que fica com todas essas experiências, né? O desenvolvimento durante o atravessar continua. Então, ou pelo bem ou pelo mal, aquilo. Aí acontece uma coisa interessante. Quando você se coloca na perspectiva de acolher as coisas, o que a gente chama de aceitação, que é o que vai ser desenvolvido no encontro de setembro, com mais profundidade, aí você nem começa agora a classificar as coisas mais como boas ou más. Porque normalmente a gente classifica as coisas como boas ou más para poder deixar as boas entrar e deixar as más lá de fora. Sim. Né?
Vocês ficam aí, vamos fazer uma seleção aqui, uma triagem. Deus, tudo de bom para mim e o que é ruim. A gente até fala assim, livrai-nos do mal, né? É. Mas esse livrai-nos do mal, ele tem uma outra conotação, né? Que no caso lá da Eva Pierrakos, lá do Pat Walker, eles dão uma outra conotação quando ele fala não resistas ao mal, né? Não resistas, quer dizer, não crie obstáculo naquilo que você chama de mal, porque aquilo tem uma lição escondida para você. E às vezes as pessoas que mais nos criticam, aquelas pessoas às vezes que a gente tromba com elas, são as que têm as melhores lições a nos ensinar, né? Porque eles estão realmente sacando de dentro de nós virtudes, estão fazendo com que a gente treine a nossa tolerância, o nosso perdão, o nosso amor incondicional. Como é que você vai treinar amor incondicional com o seu cachorrinho, por exemplo, que está sempre abanando o rabo para você, né? Com aquela pessoa que está sempre carregando água na peneira para você? Um treinamento fica fraco, né? Mas quando você encontra um abacaxi para descascar, quando você encontra uma raspagem assim que dá um atrito, é nos atritos que acontecem os polimentos. Se não houvesse atrito, não haveria polimento. Só que às vezes a pessoa recebe aquele atrito e fala assim, está me ferindo, sai daqui, sai daqui. E outros falam assim, não, esse atrito está me polindo. O atrito é o mesmo, a postura que é diferente. Está te ferindo ou está te polindo? Se está te ferindo, você resiste a ele. Se está te polindo, você atravessa, deixa ele atravessar. Isso. Atravessar não quer dizer deixar-se sentir dor, deixar que as pessoas te maltratem, não. Não é isso. Você pode, inclusive, se guardar disso aí. Mas é tirar o proveito. E você faz isso quando você não julga a experiência. Alguém deixou de te pagar uma dívida. Alguém te tratou mal no trabalho. Você não estabelece julgamento. Não quer dizer que você vai de novo querer ser tratado mal. Você pode até evitar aquela pessoa amanhã. Não quero almoçar com ela, não, porque ela não está passando por um bom momento, então ela fica só soltando farpas. E ela já soltou uma aqui em mim hoje, que já é o suficiente para fazer meu trabalho pessoal, para fazer meu dever de casa, né? Então você pode ficar se resguardando, mas aproveite aquilo que chegou para você. Ontem ela te xingou, ela te falou uma coisa áspera. Acolha aquilo e não a julgue. Não a julgue. Porque se um anjinho falasse no seu ouvido a seguinte coisa: você sabia que o marido dela morreu anteontem e ela está com uma dívida tremenda para pagar da família e a pressão em cima dela está violentíssima. Você não imagina o que essa mulher está passando? Tem 2 noites que ela não dorme. Se um anjinho falasse isso para você no seu ouvido, eu te pergunto, você ressignificaria aquilo que você pensou da pessoa? Certamente, né? Portanto, não julgues, porque você não sabe. A gente diz, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, essa pessoa... Não. Receba, toma a providência que você tem que tomar. Não, desculpe, tá bom, eu vou te indenizar. Não, tá bom, mas não foi bem assim. Enfim, faça ali o que for preciso, mas receba aquilo. Aliás, se chegou para você, querido, foi você que pediu. Isso é difícil de assimilar, porque a gente acha que a gente é vítima das coisas, que as coisas acontecem por acaso, que não tem nada a ver com a gente. Por acaso elas acertaram a gente, assim, foi azar. Acredita ainda nisso? É isso que a gente diz, que a gente se torna corresponsável. E só através dessa autorresponsabilidade é que a gente pode realmente experimentar esse atravessamento. Senão você não vai deixar as coisas entrarem dentro de você.
Você Mas vai é rejeitar. bem difícil mesmo, Júlio, porque quando você passa por uma situação dessa, por exemplo, como de injustiça, né? Que você acha que É. está sendo injustiçada, e como aceitar que eu, né, chamei Não, aquilo para você, mim. inclusive, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa cometeu uma injustiça, tipo assim, ela falou que ia pagar, não está pagando. Você pode até, se for criar um processo, você pode até colocar advogado, não tem problema. Porque uma coisa é você tomar procedimentos no nível do comportamento, e outra coisa é o que que você vai fazer dentro do seu coração. Sim, é isso. É no coração mesmo que eu me refiro. Como achar que eu, né, É, contribuí com aquilo, que eu tenho a ver com que é que isso, eu tenho a ver com exatamente. isso? Por que que aquilo veio para mim, né, naquele momento? Isso. Nem é porquê, não, para quê? Para quê? Mas muitas vezes a gente fica no porquê mesmo. Nossa, É, né? Eu não estou por quê? O que entendendo que eu fiz? nada. Não, mas é Por que melhor o que para quê, porque o porquê você fica achando assim, o que que eu fiz? Qual que Exato. é a O minha que que eu culpa, fiz para né? merecer, né? É, Por que que isso chegou agora aqui na minha bandeja, né? Por que que isso veio de bandeja para mim? Qual o sentido disso? É bem exigente esse exercício. olha o próximo parágrafo aí. Leia aí, pessoal. Quando renuncias ao cargo autonomeado de doador de significado, deixas que as coisas sejam o que são, e por lhe ser permitido serem o que são, seu significado é naturalmente revelado. Isso requer um enfoque de atravessamento e uma renúncia da ideia de deter as coisas para que possam ser examinadas sob o microscópio, bem à parte de seu relacionamento contigo ou com qualquer outra coisa. Tem que sair do lugar. Eita, tem que sair desse Renunciar, né? lugar de Tem que doador de renunciar. significado. Tem sim. Agora, o que que nós estamos renunciando, hein? Ao inferno, de certa forma. Você não gostaria de Exatamente. deixá-lo, não, hein? Sim. Abrir mão do inferno seria uma boa pedida, você não acha, não? É um alívio. É como se a gente estivesse renunciando o tesouro maior, a coisa preciosa, que nada. Você está renunciando a uma carga, renunciando a uma ilusão Um saco de infernal. pedra. Um saco de pedra, né? Isso. Carregando aquele saco de pedra nas costas. Sim. E aí, daí, Alessandra, o 16? Sim. Só gostaria assim de comentar um pouquinho mais a respeito, até eu tenho algumas marcações aqui no meu livro, nesse Ah, trecho, quando eu li, assim, para mim ele foi algo que mexeu muito comigo, né? uhum. Porque eu tinha muito esse cargo, sabe? Esse cargo de não deixar passar nada, sabe? Assim, nenhuma vírgula, Pente fino, pente fino. pente fino. E assim, ó, e quando eu comecei, né, esse treino aí, né, de deixar, deixa e aceitar, né, e também essa questão, né, deixa que as coisas sejam o que são. Meu Deus, é assim uma porque, tipo, a todo tempo eu via um certo controle de querer manipular, de querer ajeitar o cenário, de querer mexer as peças, de querer, assim, né, dar uma ajuda, né? Consertar Controlar, castelo. né? E Controle. um controle, né? E aí, assim, me vinha assim, ó, solta, solta, mas eu já soltei, mas solta mais, solta e solta de novo, abandona, né? Abandona. Sai desse lugar que não te pertence. E aí, assim, sabe, eu vejo que é essa questão, sabe, de você carregar, porque eu era acostumada a carregar um saco de pedra nas costas, e de dizer, ai Deus, eu entrego, e daí sai dali carregando de novo o mesmo saco. E eu vejo assim que esse deixar as coisas ser o que são, né? E permitir, né, que esse significado seja naturalmente revelado. E esse naturalmente revelado, gente do céu,
caem umas fichas assim que vira a chave, cai a ficha, acontece o milagre, né? Da revelação, porque a gente vê que não é nada daquilo que você achava que era, que você estava conjecturando, que você estava assim, né? Tipo, você fazia uma tempestade numa gota d'água que nem Uma tese de mestrado em cima daquilo. uma tese gigantesca em cima de um negócio, nada, um nadinha de nada. E aí, assim, sabe, eu fui vendo tudo isso, sabe, é uma renúncia mesmo, né? É você renunciar a essa ideia, é você se soltar, é você se libertar. E é uma libertação mesmo, né? Que você solta aquele saco de pedra, né? É. Então, assim, para mim, assim, tanto que está até muito marcado aqui no meu livro. E assim, eu sou daquelas que marcam o que eu já sei, marcam o que eu já sei, para estar ali bem evidente, Não sabe? perder, né? Não perca, tá dito aqui. E olha só que diz, né? É uma renúncia da ideia de deter as coisas que passam a ser examinadas por um microscópio. Aquele pente fino que a gente está falando, né? Para quê? Para Aqui. que isso, meu Deus do céu, né? E aí, aqui, seguindo, né, a gente vê, né? Imagina a ti mesmo detido desta maneira e sendo examinado a parte de qualquer outra coisa dentro do teu mundo. Seria mais sábio para qualquer um que quisesse aprender algo sobre ti, observar-te dentro de teu mundo. Ainda serias a mesma pessoa em um laboratório? Continua sendo quem tu és, quando o outro te leva para dentro da sua mente e atribui um significado a ti? E aí eu digo que esse livro ele fala comigo, sabe? É. Ele fala comigo assim, que às vezes eu vejo assim que vai aparecer até meu nome ali escrito, dizendo meu marido assim, tô até com medo desse livro. Falando para mim. Eu falei assim, ó, daqui a pouco esse livro vai estar ali escrito Alessandra. Aliás, dedicado para a Alessandra. Não, mas sabe, eu digo assim que ele fala comigo de um jeito assim que parece que pula para fora as palavras. E aí eu falei assim, ó, nossa, eu vou até parar de ler isso aqui porque já tá me dando um negócio. Tá me revirando por dentro. Não, revirando, gente, porque isso aqui, olha, não tem como não te atravessar, Hum. porque você fica completamente impactado, né? E a gente vê, né, que a gente quer examinar as coisas de uma forma tão minuciosa que imagine se fosse isso com você. Imagina, é o que ele está falando. Imagina alguém fazendo isso com você, Fazendo isso tirando contigo. você do contexto do seu mundo e te examinando como Pensa. se fosse num laboratório, fora da sua Imagina, vida, fora do exatamente. seu, do Do seu, contexto. só examinando o seu ato, o seu comportamento. Você acha que ele seria justo? Seria preciso? Seria isento? Seria harmônico para fazer esse? E Nossa. aí a gente percebe a prisão que a gente se coloca, que você é o Uhum. prisioneiro carcereiro, Exatamente. né? E você guarda a chave, esconde e não deixa ninguém chegar perto. Só que sendo você o prisioneiro e o carcereiro, você nunca vai fugir. Porque se o prisioneiro fizer um plano para fugir, como ele é o carcereiro está sabendo. Exatamente. E aí, E aí, esse outro ponto aqui, ele vem. Ó, gente, vocês não têm ideia do quanto que o meu livro está rabiscado nessa página, tá? Ele tá assim, ó, que quase de rasgar a folha. Aí diz assim, ó. Fizeste de ti mesmo um laboratório, onde trazes tudo para que seja examinado, categorizado, testado e arquivado. Este é o cenário que te separa de todo o resto em teu mundo. Tudo tem significado apenas de acordo com o que significa para ti e não pelo que é. Uhum. E aí, assim, a gente vê, né, que esse é um trabalho
Arde. é com você, não é lá fora, né? É com você. É. E aí que tá, né? Nada é contra Segue a você, leitura né? aí. É para você. Evidentemente, fala-se aqui de dois tipos de significado. Ao primeiro tipo, nos referimos anteriormente como de encontrar a verdade. É sobre o segundo tipo que falamos aqui, encontrar uma definição, um significado pessoal. Consegues ver a diferença? O pessoal e o individual é o eu que estamos dissolvendo. Pensa por um momento em como contas uma história ou relatas eventos que aconteceram em tua vida. Tu personalizas. É provável que relates o que um conjunto de circunstâncias significou para ti. Pensar dessa maneira é pensar com o pequeno eu. Eu vi, eu senti, eu pensei, eu fiz. O ser separado, individual e pessoal está no centro de todas essas histórias. E é literalmente impossível alguém conceber uma história sem o eu. E, entretanto, deves aprender a fazê-lo. E essa tarefa te é dada como exercício. É. O senhor ego aí gritando, né? Eu fiz. Não, e tem pessoas que batem no peito, né? Eu fiz, eu fui. Agora vem o exercício aí. Agora vem o exercício, né? No 20. Começa a imaginar que a vida passa através de ti, em vez de ser detida para ser examinada em sua intersecção contigo. Começa a imaginar que vês o mundo sem a ênfase colocada em teu ser pessoal. Começa a formar frases, eventualmente, a contar histórias sem usar o pronome eu. No início, parecerá que isso despersonaliza o mundo e o torna menos íntimo. Parecerá que estás fugindo de uma responsabilidade primordial de atribuir o significado a tudo. E em vez de resistir a isso, esforça-te para deixar de atribuir significado. Começa de maneira muito simples, passa do amplo para o específico. Por exemplo, quando sais da tua casa pela manhã, de maneira geral, poderia pensar: que dia maravilhoso! O que essa frase diz é que observaste o teu entorno e imediatamente o julgaste. É um dia maravilhoso para ti. O dia tem tudo, ou quase tudo, que consideras agradável em um dia. Substitui um pensamento assim por: a grama está verde, as aves estão cantando, o sol aquece, simplesmente relatando. Quando te é perguntado algo como foi o teu dia, responde sempre que possível, sem usar a palavra eu ou meu. Deixa de referir-te a pessoas ou coisas em termos de posse, dizendo meu chefe, meu marido, meu carro, Minha dor de cabeça, minha enxaqueca. minha depressão, minha É. não sei o quê, pelo amor de Deus. Esta eliminação do eu pessoal é apenas um primeiro passo para retornar-te à consciência da unidade. Um primeiro passo para ir além do significado como definição e chegar ao significado como verdade. E por mais estranho e impessoal que te pareça a princípio, asseguro-te que o sentimento de impessoalidade será rapidamente substituído por uma intimidade com teu entorno que nunca sentiste antes. Justamente pelo atravessamento. Aí agora você vai relacionar. Gente do céu, que coisa linda.
Isso é esse poderoso, tirar esse tá, teu gente? Isso é eu, né? poderoso. Isso aí transforma a vida. Isso aí é milagroso. Sabe? Milagroso por quê? Porque a maior parte das nossas doenças, dos nossos sofrimentos, vem da falta disso. Vem do avesso disso aí. Então, isso aí é tudo uma cura. A princípio, o ego fica achando estranho demais. Como assim? Como assim? Foi tudo que eu fiz até hoje? É tudo que me É tudo que eu ensinaram? sou. É tudo que. Eu vou parecer que eu sou um bobo agora para os outros, eu vou parecer que eu sou um idiota, uma pessoa que não sabe de nada. Vou virar uma almofada. Mas você está, na verdade, não é em busca de significado, você está em busca da verdade. E a verdade nunca está naquilo que você dá significado, está naquilo que te é revelado. Por isso que, diante da verdade, você fica assim, ó, ó, você vai Viu? ficando assim, Eu gostaria extasiado. de comentar, acho que uma historinha assim que aconteceu muito com a gente. Então, assim, eu moro aqui no Piauí, né, na cidade de Picos, no Piauí, no sertão piauiense. Opa! E eu, tipo, a gente nasceu no Paraná, então nós somos. Esse sotaque não é aqui do Piauí, né, Eu já Derlane? percebi, não tem Esse nada a ver sotaque com não é aqui de nordestino, Picos. Eu não. sei que vocês, assim, acharam, né, É. assim, parecido, né, mas não é. Eu sempre faço essa brincadeira, assim, porque o meu sotaque é a primeira coisa, né, que chama atenção. E o que que acontece, né? Aqui no Piauí, muitas vezes as pessoas param, até na rua mesmo, e dizem assim: você não é daqui, você não é daqui, sabe? Tipo, me reconhecem e dizem: você não é daqui. Basta eu falar, quero comprar uma banana, você não é daqui. E aí, né, eu digo: não, não sou daqui. E quando eu vou para o sul, quando eu vou para o Paraná, eles dizem assim: ó, você veio, você é do Piauí, você é do Piauí. E aí lá no Paraná, eu sou do Piauí. Aqui no Piauí, eu não sou daqui. E aí antes isso me incomodava muito, porque eu dizia, mas que coisa! Lá eu sou daqui, aqui eu não sou daqui. Eu não sou, eu também não sou de lugar nenhum. E aí isso caiu uma ficha que eu passava assim antes, eu brigava com isso, assim, e tentava impor de onde que eu era, ou de onde que eu vim. E hoje eu levo na maior brincadeira e digo assim: eu sou daqui, eu sou de lá, eu sou de lugar nenhum, eu não sou daqui, eu não sou daqui, Eu sou o que sou. eu não sou daqui. E olha que coisa maravilhosa, isso é uma libertação, gente, porque eu não sou daqui. Eu não sou daqui, eu não sou do Paraná, não sou do Piauí, não sou do Brasil. De um tempo eu morei fora do Brasil também, né? E as pessoas diziam: você não é daqui. E aí eu ficava naquela, mas é da onde então, né? Não sou daqui mesmo. E olha que coisa maravilhosa. Eu não sou daqui mesmo. E não precisa, tá tudo bem. Uhum. E tá tudo bem. E como isso, né, traz assim uma libertação, né, de você ir se desvencilhando, sabe, se desvencilhando de todo aquele pacote que diz que você nasceu num lugar, que você era dali, que veio, não sei da onde, que tá aqui, que voltou para não sei aonde, que foi. Joga fora, joga fora. Melhor coisa que tem. Alessandra, deixa eu entrar um pouquinho para eu ver isso aí contigo. Quando cheguei em Teresina, eu morei 28 anos aí em Teresina, e logo quando eu cheguei, quando eu fui fazer pequenas compras, a gente vê isso aí mesmo, esse acontecimento, em pequenos atos. Quando eu ia à panificadora comprar pão, era coisa interessante, essas diferenças culturais, né? Chama-se diferenças culturais. Eu ia pedir o pão francês, aqui na Paraíba, é pão francês. Aí diziam, você não é daqui. Logo, o povo pediu um pão, lá que chamava o quê? Aí chama muito massa grossa e massa fina, né? Aí é muito engraçado, a gente interrompe e ali começa o nosso se dar a conhecer através desse intercâmbio, né? Desse intercâmbio. Isso é muito bom. Eu gostaria de escutar a Aurenise, a Suzana, o que vocês estão achando dessa conversa toda aí?
Como é que está chegando em vocês? Como é que está batendo a Esmeralda, a Ana? Uma palavrinha, assim, um sentimento. Não precisa ter uma tese, não precisa falar. Mas, não, olha, eu estou me sentindo assim. Como é que é? Hein, Suzana? Eu estou me vendo na Alessandra, eu não sou daqui, eu já morei em tantos lugares, já fui, já voltei. Então, Em relação a essas questões do atravessamento, do dar significado, isso tudo que está sendo colocado aqui. Como é que você se vê? Você se vê, como é que você se percebe assim? É fácil a gente, para você, não dar significado? não é fácil deixar esse atravessar os sentimentos. Mas, assim, a gente já tá, mas já tirei um monte da casca da cebola, ainda falta Ah, alguma coisa. legal. Ainda falta, mas e não é fácil e eu vejo como um processo. Eu vejo um processo que a gente vai tirando a casca, depois a primeira camada, a segunda camada. Eu acho que eu tirei a terceira, ainda falta muitas, né? Sim, mas o legal é você não achar que isso não dá para não fazer. Isso dá para fazer, tem que dar para fazer, percebe? O problema é quando a gente resiste à possibilidade de fazer isso. Ah, não, isso é impossível. Ah, não, isso aí nem Jesus Cristo. Ah, não, isso não é normal. O ego fala isso. O ego tenta nos colocar uma espécie assim de uma casca de banana já assim. Não entra aí não, meu filho. Isso aí não é para você, não. Isso aí é coisa de... É só para quem já está mais na santidade, é só para quem já está mais desenvolvido e tal, tal. Ele coloca essas coisas para a gente, aí a gente para, a gente aí fica no normal. E o Parece normal dolorido, parece, é muito difícil, parece ser dolorido, mas no fundo não é dolorido. É não. assim, no fundo a gente vê as nossas sombras. E quando a gente vê as nossas sombras, reconhece, põe luz naquelas sombras, aquilo vai se dissolvendo e aquilo vai assim, a luz vai atravessando, aí o conhecimento vai atravessando. Então, eu vejo assim, né? E já foi dolorido, hoje não. Eu vejo as minhas sombras, eu vejo aí lá vai o julgamento, né? Eu vejo os defeitos, o que é certo, o que é É, errado. Aí tem esse julgamento, né? E aí eu me pergunto, né? Como não julgar onde a gente num contexto em que tem uma sociedade cheia de doutrinas, cheia de certos e de errados, né? Como não julgar, né? Então, eu ainda me julgo, eu ainda me condeno também, né? Não só julgo como condeno, ainda me boto lá naquele inferno, mas enfim, estou aqui para aprender a sair de isso mesmo. Quero sair daqui, isso que eu estou aqui para aprender a sair de lá, sair desse lugar. É isso aí. do sofrimento, né? Estou aprendendo, todo dia eu saio um pouquinho. Legal, maravilha. Quem mais vai compartilhar aí a experiência? Alguma das meninas? São mais introspectivas hoje, né? Tá bom. Nós vamos fechar, então, esse capítulo com o último tópico, que é o 23, né? Essa intimidade em si te permitirá ver o teu ser como uma parte integral de tudo que existe dentro do teu mundo, em vez de ver-te como ser pessoal pequeno e insignificante que geralmente aceitas como teu ser. Pela eliminação do pessoal, o universal se torna disponível. À medida que o universal se torna disponível, não terás nenhum desejo pelo pessoal. Ainda assim, descobrirás que aquilo que consideras como tua individualidade ou tua singularidade continua intacto,
mas que é diferente de como sempre imaginaste que foste. Descobrirás que cumpres um grande propósito e que tens um maravilhoso papel a desempenhar em um grande plano. Não te sentirás traído por perder teu ser separado. Tu te sentirás livre. Eita, é a libertação dessas amarras todas, Soltar as correntes. soltar tudo isso, soltar lá o saco de pedra, soltar as amarras. E como a Suzana falou ali, né? A gente às vezes pensa que é difícil, mas é um exercício contínuo. Ao mesmo tempo que ele é simples, ele é desafiador porque a gente já vem assim dentro de um contexto cultural, educacional e ensinado a ter um ego a nosso serviço. E muitas vezes ele meio que atrapalha e confunde tudo, né? Então é realmente um momento de aprendizado constante e como a Alessandra, né, o livro dialoga assim com a gente vai sentindo e se conectando e querendo se envolver mesmo nesses exercícios, né? Desde lá do curso em Milagres, os exercícios são simples, mas são desafiadores, porque eles tiram a gente do lugar comum, que é o lugar que a gente já está lá sentado na beira do caminho, né? E quer resistir a caminhar, mas ele chama a gente para essa jornada, que é uma jornada aí de aprender, simplificar, sentir, se deixar esse trespassar aí pelas essências e não pelo julgamento, pela dor, pela cobrança, pelo enquadre, né? A gente às vezes luta muito para ficar dentro do enquadre, tá enquadrado aqui, assim, eu sou aquilo, eu quero assim, mas eu sou desse jeito, né? Às vezes a gente afirma nas discussões conosco e com os outros, né? Comigo é assim, eu não aceito aquilo. Então, esses discursos todos que a gente vem fazendo, e aí ele chega uma hora e diz assim, ó, pausa, né? Solta, deixa tudo isso ir, sente e permite sair do inferno, sair desse inferno e caminhar uma nova jornada. É isso. Então, gente, fechamos o A capítulo Alessandra está de aí. mãozinha levantada ali, Alessandra. Ah, eu Alessandra, levantei. vai lá, Alessandra. Levantei. Posso Vai. comentar aqui Sim, claro, que sim. para mim o maior aprendizado assim nesse livro tem sido, né, que é que eu posso me libertar dessa prisão que eu me coloquei, Uhum, que eu fiz, eu estruturei, eu coloquei as grades e coloquei cadeados gigantes, sabe? E aprender tudo isso, sim, que não precisa ser assim, que eu posso aceitar o que é pelo que é, que não precisa julgar, que não precisa examinar, deixar de lado, sabe? Assim, enquanto uma libertação tão grande de se perdoar, sabe? De ser mais leve com você mesmo. Para que tanta, sabe? Tanto assim, rigor, tanto rigor. E aí, assim, a partir do momento que eu comecei a me libertar, como isso foi acontecendo com os outros também, sabe? Assim, de uma maneira assim muito assim, automática. Porque eu fui deixando. Sabe quando você vai soltando, você solta a corda e você vai sentindo que ela vai aparecendo assim em todos os lugares. E como isso realmente é libertador. Eu tenho sentido muito isso. E embora eu já soltei, ainda vejo que tem muita coisa para soltar. uhum.
mas tem sido assim algo maravilhoso, sabe? Uma experiência assim que a gente fica assim, não tem como não ser atravessado, né, por tudo isso. É um divisor de águas mesmo. É isso. E a Alessandra já entrou no bonde Pô, do não Piauí? entrou no bonde ainda. A Alessandra não Não, entrou. É a única não. que está aqui. Ela e Esmeralda. Tô com o ticket, Gente, eu e tô com o olha, ticket na mão, a entregando Derlane já me para convidou várias vezes, já me fez várias propostas, intimações. e eu falando assim que eu estou esperando sentir. Eu não sei, assim, eu acho, tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso, que vai ser um momento maravilhoso, mas assim, tipo, não brilhou, sabe aquela coisa assim aquele brilho assim, sabe? Não sei, aí fiquei Espera um pouquinho, então. naquela e também, né, acredito, né, que vai chegar, né, o tempo. Eu cheguei, né, recentemente assim aqui no grupo. Ainda Eu tem tempo. tenho Ainda tem Daqui tempo. para tenho assim setembro, bastante, né, daqui estudo. para setembro o sol brilha. É, o sol brilha, né? Daqui Olha para só. setembro o sol brilha. Vai começar o BR Obró, né? O É, Piauí, aí o exato. sol Aqui já brilha. tá, já, né? Aqui já está, Aqui já. no grupo, apenas a Alessandra e a Esmeralda ainda não. A Rosa saiu, né? E a Rosa tem um compromisso, já saiu. Ela também, estou com um ticket na mão para entregar para a Rosa. É. Mas todas as outras aí, a Aurenise já confirmou, né? Suzana, Benilda, né? Estamos já de ticket de mala pronta já. Como diria meu pai, né, a mala já afivelada, os comprados cadeados, como é que ele dizia? Se fosse lá no sul, iria dizer que era de mala e cuia. Ai, Aqui Aqui não tá de é cuia. comprados cadeados e tudo afivelado, uma coisa assim que meu pai falava. Tá tudo certo. Denise, o seu som está fechado. Você estava falando. Você abre aí um pouquinho. Só para eu ouvir sua voz. É porque Quer você te ouvir, falou alguma coisa, eu Aurelio? não escutei. Eu falei que a mala já estava no sol. Ah, legal, Ah, legal. Põe a mala no A sol. Aurenise é do Piauí, mas está no Maranhão. Nós aqui estamos, ó. A Aurenise no Maranhão, a Benilda está na Paraíba, a Alessandra está em Picos, no interior do Piauí, no Suzana está em sertão. Teresina com Esmeralda também. Aí tem a outra que entrou ainda agora, que já saiu, Ana Virgínia, está no litoral, está no Piauí também, mas em Barra Grande, estava lá no. Ela estava no néctar. É, É o litoral do Piauí, É o Pititi, né? néctar. e Mas é o néctar. o nosso bonde, ele passa pelo Piauí, pela Paraíba e passa pelo Rio de Janeiro. Eu pego lá a Gisele no Rio. Gisele vai com a gente também, né? Tá aí no bonde. Então, Maranhão, Ceará, Piauí, Paraíba, Rio de Janeiro, tudo no bonde do Piauí. Chegando aí junto. Já somos 11, viu? Hoje nós já somos 11. Olha, que Legal. E lindeza. segunda-feira tem mais duas que vão entrar, Júlio. Elas vão falar com você na segunda. Essa está passando na frente de Divinópolis, porque Divinópolis é o maior bonde que tem aqui, É, né? É uma cidade de Minas que tem muita gente que vai, né? sim, Eles até vão. Então tá bem concorrido aí está o bonde do concorrido. Piauí, modo de falar, porque é um bonde do Nordeste, né? É, sim, É conduzido pelo Piauí. é. Gente, Tá então, bom, boa pessoal. noite, né? Bom descanso, bom fim Boa de noite. Boa semana. E noite. Boa noite. Olha, Paz e obrigado bem. pelo obrigada, convite, viu? Eu Júlio. fiquei muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Feliz nós de poder contar com Conhecê-los você. também, tá? Eu sempre entro numa reunião com o propósito de ficar caladinho, de não falar nada, mas aí Imagina se é possível. acontece essas coisas. Grande Tchau, tchau, beijo para pessoal. Muito todos. bom. Tchau, Bom tchau. domingo. Até Feliz domingo para mais. todos. Tchau, tchau.